Reformando discípulos para a glória de Deus. Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos ao discipulado da Igreja Reformada em Vila Velha, o Reformando Discípulos para a glória de Deus. Estou aqui novamente com os irmãos Danilo e Pablo. É uma alegria estar aqui com vocês. Mais uma vez, né? Prazer imenso. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês. E nós vamos dar continuidade, como nós falamos no último episódio, nós vamos concluir o capítulo 8 do Evangelho de João. Peço aos irmãos já que peguem suas Bíblias, abram nesse capítulo para que possamos estudar esse final desse capítulo. E nós vamos ver Pablo e Danilo, e nós vamos entender que só Jesus pode libertar o homem do pecado e da escravidão. A ênfase desse capítulo, uma vista panorâmica dele é essa, né? Que o homem jaz nos seus pecados, é escravo disso, da escravidão, é escravo do pecado, perdão, mas só tem uma coisa que pode libertá-lo, que é Jesus. Nós vamos ver que a Bíblia nos ensina que todo homem é pecador e que nessa condição nós não temos liberdade nenhuma. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, a palavra do Senhor nos ensina que vivemos sob essa opressão. Vamos aprender também que quem é o Senhor que reina no mundo é Satanás, devido ao pecado, e que também a lei de Deus e da morte, nós vamos aprender sobre isso. E o problema que se agrava é que o homem não pode se libertar somente. Nós vamos dar ênfase nisso aí também. Só existe um que pode nos libertar, que é Jesus Cristo, ungido de Deus. Como diz em Isaías 61, ele foi ungido para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade aqueles que estão algemados. Amém? Então, vamos agora conversar com vocês. Jesus defende, do verso 21 ao 30, a sua missão e autoridade perante os judeus. No seu discurso, ele revela o perigo que os judeus corriam se eles morressem em seus pecados. E implica isso permanecer mortos espiritualmente como uma pessoa. Mas como que uma pessoa pode morrer em seus pecados? E é isso aí que nós vamos bater um papo mais. Como é que uma pessoa pode morrer em seus pecados? Se uma pessoa, Danilo e Pablo, ela está chafurdada no lamaçal do pecado, mas ela se acha justa, ela se acha uma boa pessoa, ela pode morrer? Pode. Por quê? O panorama ali, o Senhor mostrava aquilo que era a realidade dos judeus ali, a religiosidade deles, né? Jesus, ele afirma que para onde ele iria, os judeus não poderiam ir, por causa dos seus pecados. O verso aqui, 21, ele fala, de outra feita, lhes falou dizendo, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podereis ir. Os judeus até retrucavam, mas nós entendemos o seguinte, eles se achavam justos. Mas eu sou justo, eu sigo a lei, né? Eles se achavam santos, perfeitos. Por quê? Porque eles seguiam os estatutos da lei, mas eles eram pecadores. Como nós vimos no episódio anterior, não é? Eles levam aquela mulher para ser acusada, o Senhor fala que aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra. Eles foram embora, porque a consciência acusou, nós também somos pecadores, não temos condição não. Mas eles ainda assim, né, eles não crendo na palavra do Senhor Jesus, eles se achavam muito justos, muito santos, muito perfeitos moralmente, mas eram pecadores, e no engano do pecado, eles poderiam morrer em seus pecados. E Jesus falou, para onde eu vou retirar-me, eu vou, vocês vão me procurar, mas para onde eu vou, vocês não vão não. Pablo, Jesus falou isso porque ele estava voltando para o Pai. Exatamente. E aí como é que a gente pode explicar isso aí? Porque Danilo falou, eles eram pecadores. Como é que um Deus que é santo vai coabitar com o pecado? Como é que luz vai estar junto com trevas? Né? Isso é incoerente, né, para o Senhor. Exatamente. É até interessante falar que Cristo,
ele foi íntegro em todo o seu tempo aqui na Terra, né? Existem algumas correntes teológicas que vai falar que por causa da natureza pecadora do homem, que em alguma possibilidade Cristo poderia ter cometido algum pecado. Isso é totalmente contra o que a palavra nos diz, certo? Esse milagre da dualidade que acontece da natureza humana e a natureza divina de Deus. E é até interessante, puxando um gancho nisso que o Danilo falou, que é o seguinte, eu só posso receber Cristo justamente se eu reconhecer que eu sou falho. Tanto que Jesus ele falou, né, eu não vim para os justos, não que houvessem justos, mas haviam aqueles que se consideravam justos. Só não há perdão, né, a princípio nessa introdução do versículo, para aqueles que realmente reconhecem que eles não precisam. Não, eu já sou bom demais, eu já faço aqui o que eu tenho que fazer. E esses, por mais que reconheçam que são bons, a palavra os incrimina, né, porque não há salvação se não for através de Cristo. Amém. Nós vamos ver também que uma pessoa, ela morre em seus pecados por ser mundano. No verso 23, Jesus diz que vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo e deste mundo eu não sou. Então nós vemos o confronto entre um mundo que é um sistema espiritual, onde está em oposição com Deus. O Jesus fazia parte desse sistema, e nós também, porque nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos aqui. Mas enquanto nós estamos aqui, quem reina é Satanás no mundo. Então nós estamos sujeitos a influências malignas. Sim, sim. E até é válido ressaltar, porque tem pessoas que confundem, que quando Jesus fala que estão no mundo, não fala um mundo no sentido literal de um espaço geográfico, mas de toda uma cosmovisão implantada culturalmente também por Satanás para conduzir o homem sempre para os seus desejos, para que aquilo que é a natureza pecaminosa do homem, ela venha a ser prevalecida. Cristo não está aqui fazendo um convite, por exemplo, para que os seus discípulos e aqueles que viessem a seguir ele se separassem em um grupo e não se relacionassem com ninguém de fora. Tá? Pelo contrário, até mesmo Jesus ele vai falar isso em outras partes. Vocês são a luz do mundo, né? Vocês são o sal da terra. Então a gente está aqui realmente para estar no ambiente, mas não ser contaminado pelo ambiente, para ser um influenciador. Exatamente, nós temos que influenciar o mundo, não deixar que o mundo nos influencie. Né? Isso aí. Danilo, nós vamos ver também, Jesus continua falando, que uma pessoa morre em seus pecados porque ela não acredita em Jesus. Então nós vamos falar agora em crer, em fé, não é isso? Em crer no Senhor. No verso 24, o Senhor diz assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O eu sou, mais uma vez, citado na palavra, Jesus, ele se revelando como eu sou. O eu sou, que no episódio passado também, nós vimos que era Jesus se mostrando como Deus, como o Senhor que perdoa os pecados, o Senhor que traz salvação ao homem. Né? Nós não precisamos fazer nada, porque o Senhor faz todas as coisas por nós. Mas Jesus, ele não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus é o pão para aquele que está com fome. Amém. Ele fala, eu sou o pão da vida. Jesus é o caminho para aquele que está perdido. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz para aquele que está em trevas. Eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. E quem crê em Jesus tem a vida eterna. Portanto, aquele que crê em Jesus, a ira de Deus, que é a condenação do pecado, ela é retirada, não está sobre ele. Aí volta a dizer até o que foi falado, né? Jesus e seus escolhidos estão no mundo, mas não são deste mundo. Glória a Deus. Pablo, nós vamos ver também que uma pessoa morre em seus pecados por ignorância espiritual. Sim. No verso 25, eles questionam, os religiosos perguntam, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito. E eles continuaram, mas quem és tu?
Então, eu acho que você pode dar uma ênfase, você já falou isso mas no outro episódio, mas eu acho que cai muito bem, falar que Jesus sabia de onde ele vinha, quem ele era, para onde ele ia, e às vezes nós e os irmãos que nos assistem, podemos falhar pela nossa ignorância nisso aí. Claro, claro. É até válido ressaltar, porque são questionamentos, né? Às vezes uma pessoa querida, ela morre. É claro que a gente não sabe, né, o destino de uma alma, mas o que a palavra nos fala é o seguinte: se a pessoa ela viveu a vida toda dela e se chegou ali no momento final também, ela não reconheceu a Cristo em nenhum momento, não há possibilidade dessa pessoa ter tido um encontro com Deus. Nem faz sentido ela ir para um lugar com alguém que ela não teve relacionamento, certo? Então, assim, o que a gente até falou no episódio passado, como servos, como aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, nós temos que entender nossa identidade como filho e nosso propósito, né, a nossa direção, que é a eternidade. Inclusive, se a gente puder até prosseguir aqui mais um pouco, quando Jesus ele fala ali no verso 30, né, dizendo eles essas coisas, muitos creram nele. Depois Jesus diz no 31, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, o que ele estava dando a entender? Alguns estavam falando assim, eu creio em você, eu creio. Mas aí Jesus vem e fala assim, se vocês creem, vocês têm que permanecer agora na minha palavra, vocês têm que agora manter, prosseguir e andar naquilo que eu estou orientando a vocês. Amém. Dando continuidade, Danilo, assim, Jesus fala que o verdadeiro discípulo é aquele que crê nele, que foi o que o Pablo falou. Acho que a gente pode falar, e como é que nós cremos no Senhor? O que nos leva a crer no Senhor? A Bíblia ensina que a fé é promovida por Deus, né? Soberanamente, no coração dos eleitos. Então, a fé, ela está presente na nossa vida, porque ela veio de Deus para nós. É uma ação de Deus na nossa vida. A fé salvadora é dos eleitos. E ela é produzida pela pregação da palavra. É por isso que o Senhor falou aqui, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, a pregação da palavra é que produz em nós, né, a fé, que nós entendemos os propósitos de Deus na pregação da palavra. Nós entendemos salvação na pregação da palavra. O Senhor exerce salvação na pregação da palavra. Tem até aquela expressão que às vezes a gente utiliza, o dia que eu encontrei a Cristo, né, mas assim, se a gente for analisar mesmo, certo, foi o dia que Cristo nos encontrou, né? Perfeito. Ô Pablo, a palavra do Senhor aqui continua dizendo, Jesus nos seus ensinos, que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que permanece na sua palavra. A palavra foi pregada, como Danilo falou, ela gera fé, mas somente aqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus é que vão permanecer. Então, a palavra fala que não basta crer, mas é preciso permanecer. O verdadeiro discípulo é aquele que tem um compromisso com a palavra de Deus, com a perseverança. Você pode falar sobre isso para a gente, um pouquinho? E dando prosseguimento nisso, a gente sempre fala, né? O que Danilo já colocou. Primeiro, nós não vamos até a Cristo, é Cristo que nos chama, é Ele que nos elege. Não só elege, como também através da sua palavra, nos encaminha para seguirmos, né, os seus estatutos, os seus mandamentos. A resposta à graça de Deus é uma vida de santificação, que é esse ato de permanecer. Eu não posso falar que eu fui alcançado por Cristo, retomamos mais uma vez, se a minha vida não se condiz, né, com aquilo que Ele nos orienta. Não tem como, né? Muitas pessoas vão falar assim, mas Cristo me alcançou. Se Ele alcançou, é necessário que haja os frutos. E até o verso 33, ele fala isso. Se vocês conhecerem a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Se a verdade vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Glória a Deus. Eu ia pedir mesmo para o Danilo ler esse versículo, explicar. Você pode fazer isso, Danilo? Mas só queria lembrar os irmãos, esses episódios todos de João, que nós estamos estudando, nós demos um nome que chama Cristo, a verdade que liberta. Então, todos esses episódios de João que nós estamos fazendo no Reforma de Discípulos, eles se chamam, porque
eu acho que esse é um dos versículos mais emblemáticos de João, né? Se você puder ler para a gente aí de novo 32, 33, e a gente debater um pouquinho sobre isso. O verso 32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres. Replicou Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre em casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vimos aqui, meus irmãos, nós estávamos conversando, né, entendemos uma coisa: Deus, Ele produz em nós a fé verdadeira, é algo que vem de Deus, não é? Nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a este mundo, que foi à cruz do Calvário, que morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou, né? E Ele trouxe a nós a vida eterna, a salvação. Mas nós temos visto também que o homem, nesta última hora, ele tem sido escravo do pecado, escravo dos vícios, escravo da pornografia, escravo das drogas, da idolatria. O homem, o pecado está no coração do homem, e Cristo veio para retirar isso, né? O Senhor fala aqui, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Graças a Deus, a verdade é absoluta. Glória a Deus. E a verdade é a palavra de Deus em Cristo Jesus, né? Ele fala aqui também que só para dar um prosseguimento aqui, não é? Quando ele fala que quando os discípulos falam: somos descendentes de Abraão. Abraão ele tinha uma promessa de Deus sobre ele, e Deus executou essa promessa na vida de Abraão. Muitas vezes as pessoas falam: não, eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo, então sobre mim é uma promessa, mas elas permanecem no pecado, né? Elas permanecem no pecado. É por isso que nós falamos, o pecado, e às vezes se acostuma com isso, né? Mas Cristo, Ele veio para nos dar algo que já até foi falado em alguns episódios anteriores. Cristo veio para promover na nossa vida um novo nascimento, né? Uma transformação de vida que o Senhor quer fazer no nosso coração, e no coração daqueles que porventura estão passando por essa situação, né, e necessitam disso. E Ele fala aqui: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Já falamos isso aqui. O escravo não fica para sempre. O escravo não fica. O pecado, quando Cristo entra, é retirado, porque Ele perdoa, como Ele fez com aquela mulher que nós vimos no episódio anterior, a mulher adúltera, que foi perdoada do seu pecado. Mas o texto fala assim: o escravo não fica não, mas o filho sim, ele fica para sempre. Jesus é o Filho de Deus, Ele está presente no nosso coração, Ele fica, Ele permanece, porque Ele veio trazer aquilo que é eterno para a nossa vida. Amém. E prosseguindo só, para encerrar aqui o que é minha... Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, Ele se apresenta aqui como o libertador, o único que pode libertar o homem do pecado. Nós vemos também, Danilo e Pablo, que a pessoa é livre quando ela recebe a libertação verdadeira espiritual, quando ela tem a capacidade de escolher não pecar mais. Ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre ela, quando ela está verdadeiramente liberta, né? Vemos também que Jesus é o autor dessa libertação. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador. As algemas do pecado caíram e nós verdadeiramente podemos dizer que nós somos livres. Louvado seja o nome do Senhor. Na reta final agora do capítulo, se a gente puder, só para a gente finalizar, nós vamos ver uma conversa de Jesus dura com os judeus, porque eles estavam ali
falando de serem filhos de Abraão, e no final Jesus já chama eles de filhos do diabo. Né? Eles reclamam, como Danilo, como vocês falaram no verso 33, que eles são filhos descendentes de Abraão, porém nós vamos ver que nem todos que são da descendência de Abraão são de fato israelitas ou servos de Deus. Paulo vai dizer isso, muito pelo contrário, mas que a descendência espiritual de Abraão é composta por aqueles que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então os líderes judeus, apesar de descendentes físicos de Abraão, eles não eram descendentes espirituais, né? Tanto que Jesus chama eles de filhos do diabo. Não tem meio termo, né? Ou você está inserido no reino de Cristo, ou você está debaixo do domínio de Satanás. Não tem meio termo. Inclusive, é o que Jesus vai falar praticamente no restante de todos esses versículos. Se vocês me amassem, as minhas palavras estariam dentro de vós. Vocês me reconheceriam como filho de Deus. Então, se a gente tem qualquer figura de Cristo diferente do que aponta na palavra, a gente não pode considerar assim como aqueles que amam ao Pai e estão inseridos nessa linhagem espiritual de Cristo. Na verdade, assim, a gente, para amarrar bem o assunto, o que a gente pode dizer? Que, na verdade, nós somos filhos de Deus, né? Nós fomos comprados por um alto preço, nós somos co-herdeiros com Cristo, fomos enxertados, apesar de não sermos herdeiros perfeitos, dignamente perfeitos, mas o Senhor nos adotou, nós somos filhos adotivos ali, enxertados pelo sacrifício de Jesus, né? Exatamente. E Jesus, para a gente finalizar, Jesus diz no verso 51, em verdade, sempre quando a gente vê em verdade, Jesus está querendo dar uma ênfase e que eles prestassem atenção naquilo ali. Ele diz, olha, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então, o que a gente pode finalizar? Qual a importância, Danilo e Pablo, de nós guardarmos todo o ensinamento da palavra do Senhor na nossa vida? Tudo que o Senhor nos ensina. A palavra do Senhor diz que guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. O pecado nos afasta de Deus, mas em Jesus nós estamos sempre próximos ao Senhor nosso Deus. E é uma finalização, né? O homem no jardim do Éden, ele tinha vida plena. Jesus falou que se comerdes do fruto, certamente morrerão. O homem comeu e o resultado foi a morte, né? A morte espiritual. Não estava falando ali, referindo estritamente sobre a morte física, apesar que seria uma consequência. E aqui não fala novamente da morte física. Nós morremos, os homens morrem, mas como peregrinos, né, nós viveremos após a morte, né, na nossa jornada realmente que Cristo nos chamou, a reconexão novamente com o propósito inicial, que é viver e relacionar plenamente com Ele. Amém. Então, que os irmãos possam guardar esse ensinamento. Nós temos na nossa mão uma preciosidade que é a palavra de Deus, a revelação especial de Deus, e a palavra do Senhor diz que a única maneira de nós não morrermos em nossos pecados e termos assim a vida eterna é crendo no ensino do Senhor Jesus, na palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar os irmãos, que vocês tenham uma semana rica em bênçãos e experiências com o Senhor, aprofundem seus estudos, mergulhem na palavra, creiam no que está escrito, porque ela é a santa e perfeita palavra de Deus. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, a paz do Senhor. Amém, com Deus. Reformando discípulos para a glória de Deus.